secretária bilíngue formada pelo Mackenzie, isso há muitos anos, no ano de 1945, mais ou menos, que me formei, sempre trabalhei a minha vida inteira, trabalho até hoje, com 84 anos de idade, sempre considerei o trabalho uma coisa muito importante e foi muito bom, porque eu precisei trabalhar muito, até como voluntária, pelo fato de ter tido um filho com deficiência. Então, eu sempre vi o fato de ter um filho com deficiência intelectual. Foi difícil para mim os primeiros anos com o Ricardo, mas à medida que ele foi crescendo, eu fui percebendo que era muito mais importante eu saber o que acontecia fora do portão da minha casa do que propriamente o que acontecia só com o Ricardo. Para isso contribuiu muito o fato de nós termos fundado a PAI de São Paulo, quer dizer, um grupo de pais, meu marido também, meu marido chama-se Cláudio. Tivemos muito apoio de muita gente dentro da PUC, doutora Enio Aze, por exemplo, já morreu há muito tempo, a psicóloga Ana Maria Popovic, extraordinária Ana Maria Popovic, entende? Porque ela nos acolheu com muita simpatia. Tivemos também muita simpatia de parte da ACD, que já existia, lá na Escola São Francisco, que viram, sabe, uma coisa muito importante, que houvesse uma associação de pais na cidade de São Paulo, porque havia já no Rio de Janeiro a PAI decana do movimento apaiano, que hoje tem 2.061 pais, hoje, abril de 2010, espalhados por todo o território nacional. Era a primeira PAI do Brasil foi a PAI do Rio de Janeiro, eu disse. Ela foi fundada em 11 de dezembro de 1954. Depois, por algum motivo que eu não sei bem como, foi a PAI do Jundiaí. Interessante, Jundiaí sempre muito ativa, essa cidade em aspectos culturais e tudo, é uma característica de Jundiaí. E ela teve a sua segunda PAI, que logicamente não tinha muita expressão, porque era uma cidade do interior. Naquela época, hoje é uma grande PAI. Mas fundamos a PAI de São Paulo, entende? E aí foi fundada, como eu disse, na PUC, e começou a funcionar em 4 de abril de 1961. Quando fundamos a PAI de São Paulo em 1960, havia o chamado modelo médico. Então, os pais e mães eram totalmente ignorados. Por exemplo, os médicos da época, não os ligados à PAI, porque eram de outro tipo, eram pessoas já mais da PUC, mas eram médicos que diziam assim: olha, quantos filhos o senhor tem? Ah, eu tenho 3. Pois é, então o senhor esqueça que teve esse filho aí, porque esse filho aí não vai dar nada para o senhor, vai ser como um vegetal. O seu filho já põe ele em algum lugar, um internato qualquer aí, esqueça que ele existe. Como se isso fosse possível, o pai com a mãe, que o pai e a mãe ficavam apavorados, né? Então foi evoluindo, sabe, o tempo foi passando, e as associações de pais, as próprias pessoas com deficiência foram, né, se arregimentando e formando outras associações. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2008, foi uma das coisas mais importantes que se fizeram. Foi o divisor de águas entre o chamado modelo médico, que existiu durante muito tempo, e o chamado modelo social, que é o modelo de hoje. Onde você, não é que você ignore a deficiência da pessoa, mas a deficiência da pessoa depende muito do entorno da pessoa. Todos combinam para que ela esteja bem, que ela aproveite bem a vida, aceitando-a com naturalidade, mas metade do caminho já está ganho. Houve muito tempo em que as pessoas com deficiência não queriam de modo nenhum, Suzana, fazer parte de um grupo que tivesse com deficiência mental. Porque você não falava deficiência mental, você falava, agora de várias deficiências intelectual, você entende? Mas falava débil mental, sabe, fraco da ideia, era tudo isso que se falava, né? Além da pessoa com deficiência, pode reparar que você vê pouca pessoa com deficiência na rua, pode andar por aí, tudo você encontra. Por quê? No tempo que fundamos a PAI de São Paulo, elas eram, essas famílias, Arruda, Botelho, famílias Campinas, sabe, aqueles fazendeiros, escondiam eles. Pegavam o filho que nasceu com deficiência e botavam lá em São Carlos, onde uma pessoa tomando conta dele. E muitas vezes, os outros irmãos não sabiam que tinha nascido um irmão com deficiência. Acontecia tudo isso, quer dizer, então havia toda uma vergonha, era uma tara, sabe, era uma coisa horrorosa, você para ter um filho com deficiência, alguma coisa de mal você tinha cometido. A primeira coisa importante que houve foi em 1946, 48, quando foi a primeira declaração dos direitos da pessoa mentalmente retardada. Isso foi uma coisa importantíssima. Então, sabe, nós temos uma série de documentos.
Tivemos, por exemplo, antes da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que agora coisa recente de 2008, teve muito valor, sabe por quê? Porque cada um dos artigos, são quase 40 ou 50 artigos, quase todos eles foram feitos por pessoas com deficiência. Da mesma maneira que muita gente não sabe, mas a gente diz hoje deficiência intelectual, não deficiência mental, porque as próprias pessoas com deficiência pediram isso. Numa reunião que se realizou em setembro de 2000, em Cork, uma cidade da Irlanda, onde havia uma Assembleia Geral da Inclusion International, dessa grande organização mundial, que pega mais de 200 países, e eles disseram, não queremos ser chamados pessoas com deficiência mental, porque em muitos países se confunde com doença mental, e nós não somos doentes mentais. Temos dificuldade de aprendizado, temos isso, temos aquilo. Então queremos ser chamados pessoas com deficiência intelectual.